Capítulo 1. O Jardim Secreto. Quando o sol começava a pôr-se sobre as colinas ondulantes, um grupo de crianças estava a explorar o bosque nos arredores da sua pequena cidade. Tinham ouvido sussurros de um jardim mágico nas profundezas da floresta e a sua curiosidade tinha-os levado até aqui. Ao seguirem um caminho sinuoso por entre as árvores, depressa se depararam com uma clareira diferente de todas as que tinham visto antes. No centro da clareira havia um enorme portão feito de vinhas retorcidas e joias cintilantes. Por cima do portão havia uma placa que dizia: "Bem-vindos ao Jardim do Gab". As crianças abriram o portão e, para seu espanto, deram por si num jardim luxuriante e extenso, cheio de plantas altas e frutos e legumes enormes. De repente, uma voz ecoou por detrás de um arbusto próximo: "Bem-vindos, jovens, ao meu jardim". As crianças saltaram de surpresa, mas depressa perceberam que a voz pertencia a um gigante simpático chamado Gab. Ele emergiu dos arbustos, erguendo-se sobre as crianças e sorrindo calorosamente. Gab deu-lhes as boas-vindas ao seu jardim secreto e começou a contar-lhes histórias sobre cada planta única e sobre a sua origem. As crianças ficaram hipnotizadas pelos seus contos e passaram horas a explorar o jardim e a maravilhar-se com as maravilhas à sua volta. Quando o dia se transformou em noite, as crianças aperceberam-se de que era a altura de ir para casa. Gab despediu-se, prometendo mostrar-lhes mais do seu jardim da próxima vez que o visitassem. Enquanto caminhavam de volta pela floresta, as crianças sentiam-se gratas pela experiência fantástica que tinham acabado de ter. Mal podiam esperar para voltar ao jardim do Gab e ver que outros segredos ele guardava. Capítulo 2. Explorando os vegetais enormes. No dia seguinte, o grupo de crianças regressou ao jardim de Gab, ansioso por explorar mais das suas maravilhas. Gab cumprimentou-os com um sorriso caloroso e levou-os numa visita guiada ao jardim. Mostrou-lhes pés de milho imponentes que chegavam até ao céu e abóboras enormes que pareciam pesar tanto como um carro. As crianças ficaram espantadas com o tamanho dos legumes e não puderam deixar de se rir quando compararam os tomates gigantes a bolas de praia. Depois, Gab conduziu o grupo a um canteiro de cenouras, que eram tão compridas que mal se conseguia ver a parte de cima. Incentivou as crianças a apanharem algumas para si e mostrou-lhes como arrancá-las do solo com cuidado, sem as danificar. Enquanto continuavam a explorar, as crianças viram filas de alfaces tão grandes como piscinas e couves tão largas como casas. Gab contou-lhes histórias sobre a história e as utilizações de cada planta, e as crianças ouviram-nas com atenção. Quando o dia estava a chegar ao fim, as crianças despediram-se de Gab e prometeram voltar em breve para explorar mais do seu fantástico jardim. Saíram agradecidas pela experiência incrível e entusiasmadas por ver que outras maravilhas o jardim do Gab lhes tinha reservado. Capítulo 3. A história dos tomates falantes e o incrível labirinto de melões. Na visita seguinte à horta do Gab, as crianças tiveram uma surpresa especial. O Gab levou-as a uma secção da horta onde os tomates estavam maduros e prontos a ser colhidos. Ao aproximarem-se dos tomateiros, as crianças ouviram um leve sussurro. Para seu espanto, perceberam que os tomates estavam a falar uns com os outros. As crianças não podiam acreditar no que ouviam e estavam ansiosas por ouvir o que os tomates tinham para dizer. Os tomates contaram-lhes histórias sobre as suas aventuras no jardim, desde esquivar-se de lagartas esfomeadas até observar as estrelas à noite. As crianças riram-se e ouviram com espanto, encantadas com as histórias dos tomates falantes. Depois de passar algum tempo com os tomates tagarelas, Gab levou as crianças a um incrível labirinto de melões. O labirinto estava cheio de paredes altas de videiras verdes e melões de cheiro doce. Gab desafiou as crianças a encontrarem o caminho para o centro do labirinto, onde encontrariam uma surpresa à sua espera. As crianças aceitaram o desafio com entusiasmo e partiram para o labirinto, com a sua excitação a aumentar a cada volta e reviravolta. Depois do que pareceram horas, chegaram finalmente ao centro do labirinto, onde encontraram uma melancia gigante à sua espera. Gab cortou-a com a sua faca de confiança e as crianças mergulharam na fruta doce e sumarenta, com as caras cheias de sumo de melancia. Quando deixaram o jardim do Gab nesse dia, as crianças não puderam deixar de se sentir gratas pelas experiências mágicas que tinham partilhado com o seu novo amigo. Sabiam que voltariam em breve para explorar mais das incríveis maravilhas do jardim do Gab. Capítulo 4. Um acidente trágico. Na sua visita seguinte ao jardim do Gab, as crianças ficaram chocadas ao ver que o belo jardim que tinham aprendido a adorar estava desarrumado. As filas de plantas, outrora bem arrumadas, estavam agora pisadas e muitos dos legumes estavam destruídos.
Gab recebeu-os com uma expressão triste no rosto e contou-lhes o trágico acidente que tinha ocorrido na noite anterior. Um grupo de animais selvagens tinha entrado sorrateiramente na horta, atraídos pelo cheiro dos frutos e legumes maduros. Eles tinham-se espalhado pelo jardim, causando estragos e destruição. As crianças ficaram destroçadas ao verem o jardim danificado e quiseram ajudar de todas as formas possíveis. Gab mostrou-lhes como identificar as plantas que ainda podiam ser salvas e as que não podiam ser reparadas. Passaram o dia a trabalhar ao lado de Gab, a limpar os destroços e a salvar o que podiam. Apesar dos seus melhores esforços, algumas das plantas estavam demasiado danificadas para serem salvas, e as crianças não conseguiam deixar de sentir uma sensação de perda enquanto trabalhavam. Gab confortou-as, lembrando-lhes que, mesmo perante a tragédia, o jardim acabaria por crescer e florescer de novo. Quando as crianças saíram do Gab's Garden nesse dia, sentiram um novo apreço pela fragilidade e beleza do mundo natural. Sabiam que tinham aprendido uma lição valiosa sobre o poder da natureza e a importância de a proteger. Capítulo 5. Gab ensina a importância de cuidar da terra. No rescaldo do trágico acidente, Gab, o gigante, levou as crianças a passear pelos bosques vizinhos. Enquanto caminhavam, Gab falou-lhes sobre a importância de cuidar da terra e de todos os seus habitantes. Falou-lhes de como todos os seres vivos estão ligados e de como as ações de uma espécie podem ter um impacto profundo em todo o ecossistema. Mostrou-lhes exemplos de como a poluição e a desflorestação estavam a prejudicar o planeta e explicou como os seres humanos podiam trabalhar para inverter os danos. As crianças ficaram maravilhadas com a sabedoria e os conhecimentos de Gab e fizeram-lhe muitas perguntas sobre como poderiam ajudar. Gab falou-lhes da importância da reciclagem, da conservação da água e da energia e da redução da sua pegada de carbono. Mostrou-lhes também como podiam ajudar, plantando as suas próprias hortas e apoiando os agricultores locais que utilizam práticas agrícolas sustentáveis. As crianças ouviram atentamente e prometeram fazer a sua parte para proteger a terra. Ao regressarem ao Gab's Garden, as crianças sentiram um sentido de objetivo e responsabilidade. Sabiam que podiam fazer a diferença no mundo e estavam entusiasmadas por começar a fazer mudanças positivas nas suas próprias vidas e comunidades. Capítulo 6. O perdão de Gab. Apesar do trágico acidente no seu jardim, Gab, o gigante, era uma alma clemente. Ele sabia que os acidentes acontecem e que as crianças não tinham intenção de causar qualquer dano. Em vez de ficar zangado ou chateado, Gab usou a experiência como uma oportunidade para ensinar as crianças sobre responsabilidade e perdão. Sentou-se com eles e teve uma conversa de coração para coração sobre a importância de assumir os erros e de assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Também lhes falou do poder do perdão e de como este pode ajudar a sarar até as feridas mais dolorosas. As crianças ficaram comovidas com a compaixão e o perdão de Gab e prometeram ser mais cuidadosas e responsáveis no futuro. Também aprenderam uma importante lição sobre o poder do perdão e como ele pode aproximar as pessoas. No final, o jardim do Gab foi restaurado à sua antiga glória e as crianças adquiriram uma nova compreensão do seu lugar no mundo e da sua responsabilidade de cuidar da terra e de todos os seus habitantes. Capítulo 7. A promessa de proteger o planeta. Depois das suas experiências no jardim do Gab, as crianças fizeram uma promessa de proteger o planeta e todos os seus habitantes. Sabiam que tinham a responsabilidade de cuidar da terra e de ajudar a preservar a sua beleza natural e os seus recursos para as gerações futuras. As crianças começaram por reciclar, conservar a energia e a água e apoiar os agricultores locais que utilizavam práticas agrícolas sustentáveis. Também partilharam o que aprenderam com as suas famílias e amigos, espalhando a mensagem de conservação e responsabilidade. À medida que foram crescendo, as crianças continuaram a fazer a diferença no mundo. Algumas tornaram-se cientistas ambientais, enquanto outras trabalharam para proteger espécies em vias de extinção ou promover práticas de vida sustentáveis. Mas independentemente dos caminhos que tomaram na vida, nunca esqueceram as lições que tinham aprendido no jardim do Gab e continuaram empenhadas em proteger o planeta e todos os seus habitantes. E sempre que precisavam de se lembrar porque é que estavam a fazer o que estavam a fazer, lembravam-se do tempo que passaram no jardim com Gab, o gigante, e ficavam cheios de um sentido de propósito e responsabilidade. Porque sabiam que faziam parte de algo maior do que eles próprios, algo precioso e frágil, e que tinham o dever de o proteger.